é o comentarista que joga com a verdade. O Wilton Bezerra. Olha, meus amigos, tá tudo certo, deixa comigo aqui. Deixa comigo que eu sou o rei da cocada preta agora. Entendeu aqui? Tem que manejar aqui, o negócio é sério. Meus amigos, uma vitória enorme do time do Fortaleza. Não adianta agora, depois que o Fortaleza ganhou, não, era possível. Fortaleza, afinal de contas, sabia que esse jogo seria decisivo. Tem muita conversa para explicar aquilo que o futebol não nos mostra de maneira antecipada. O futebol, as coisas acontecem e pronto, não tem explicação, acontecem. O time do Bahia, com toda a sua força, com toda a sua condição, lutando para participar de uma Libertadores. Vocês sentiram nas palavras do William José a decepção pelo resultado na Fonte Nova. Pois aí o Bahia foi a campo. Campo pesado. E, aliás, esse campo pesado tem muito a ver com a história do jogo, na minha opinião. Claro que ele atrapalhou as duas equipes. Mas quem fez, assim, uma leitura melhor foi o time do Fortaleza. Como jogar naquelas condições. Entenderam, senhores? Como simplificar as coisas no momento em que você não pode fazer o jogo curto. Não pode fazer aquele jogo da troca de passe. O terreno não permite. Então é dominar, eu sempre digo, há coisas no futebol que são muito simples. A jogada de contra-ataque, quando você recebe o time total do Bahia no seu campo, quando você domina, você só tem que ter duas atitudes. Pisar na bola, girar e meter no espaço vazio. Seja para a direita, para a esquerda, na área. Isso é que é simplificar as coisas. E o futebol muitas vezes requer simplificação nas atitudes tomadas dentro de campo. Então o campo de jogo ficou pesado. Mas o time do Bahia foi para cima. O time do Bahia com Puga pela esquerda, com Ademir pela direita, com uma projeção contínua do seu setor de meio campo, formado por Caio Alexandre, deve ter cansado. Não sei sinceramente porque ele saiu para a entrada de um outro jogador nesse segundo tempo. Problema do Rogério Ceni. Mas esse meio campo, com o Eric chegando inclusive para fazer a jogada pelo setor direito, além de Gilberto, além de Ademir, encostava o Eric, porque time tinha que ajudar. Quer dizer, uma coisa meio que agônica, mas compreendida, entendida em sua inteireza pelo time do Fortaleza. Foi esse o principal aspecto. O time do Bahia teve oportunidade? Teve. O Puga, por exemplo, foi o diabo no primeiro tempo. Teve pelo menos duas oportunidades reais no primeiro tempo de partida, se não tivesse sido mais. Mas acontece que o Fortaleza acabou ganhando a parada. No duelo de defesa contra ataque, Fortaleza ganhou a parada. Porque o jogador Mancuso ficou mais na marcação, não podia ser diferente. Porque o Bruno Pacheco ficou proibido de sair para o ataque, porque houve essa necessidade, principalmente pelas jogadas do lado direito da equipe do Bahia. Mas eu vou te contar, essa linha de zaga, e não foi uma linha de 5 não, nem de 6, nem de 8, nem de coisa nenhuma, não. A linha de 4, onde Ávila esteve bem, o jogador Gasal também no primeiro tempo, o auxílio direto do sistema de meio campo, a capacidade do jogador Pierre, do Matheus, né? E do Pochettino se mexendo. Belíssimo primeiro tempo do Pochettino, entendendo o jogo, foi a palavra que eu mais repeti na primeira etapa. Então o time do Fortaleza armou-se, recebeu o time do Bahia, passou pelo aperto dos primeiros momentos, principalmente naqueles primeiros 15 minutos, mas tinha Herrera na frente, Barreiro no meio, o Breno, e olha que o Breno não foi muito acionado, e um meio-campo inteligente, através do Matheus Pereira, do Pierre e principalmente do Pochettino. Na recuperação da bola, o lançamento, a bola longa. Na hora de defender, mas com a bola, uma resposta imediata, uma atitude, uma ação imediata. Esse foi o grande segredo do time do Fortaleza. Fortaleza teve, com 55 minutos aos 45 segundos de partida, já uma chance com Pochettino, uma resposta do time do Bahia com Puga, que esse Breno fez uma boa defesa. Aliás, um dos destaques do Fortaleza foi esse seu goleiro. Se teve uma outra oportunidade do Fortaleza, que a bola tocou na trave, numa jogada do Breno para o Barreiro,
Quer dizer, além da chance do Pochettino, a do Barreiro. 24 minutos. Claro que o Pulga atanazou a vida do Fortaleza, mas jogou por cima. Mas ele, aos 28 minutos, quase marca. E o Breno fez uma grande defesa. Mas o Fortaleza, aos 30 minutos, abriu a contagem. Ele já tinha avisado. As suas chegadas, bola para o Barreiro, bola para o Herrera. Eu não diria nem tanto para o Breno. Mesmo sem as saídas permanentes dos seus alas, o time do Fortaleza agredia. Fortaleza simplificava. Fortaleza não tinha negócio de toque curto. O time do Fortaleza chegava mais rápido, certo? Cortava essa questão do tempo. Vamos para o menor prazo para chegar no campo adversário. E não é que o Fortaleza abriu a contagem exatamente numa jogada do Herrera. Numa jogada do Herrera. Aliás, esse argentino e esse paraguai, esses dois estiveram com uma disposição impressionante. Então o time do Fortaleza fez uma leitura exata do jogo, da situação climática, do campo pesado, defendeu-se bem, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, e marcou 2 gols. E marcou 2 gols com competência. Barreiro, 30 minutos de partida, jogada do Herrera, 1-0. Parecia, 1-0, tá ótimo, mas o Fortaleza não ficou satisfeito com isso. Mas vamos ao gol. 30 minutos, Barreiro, jogada do Herrera, e o Breno narrou dessa forma. Dali, Breno. Breno Rebouças. De linha do Fortaleza, Ávila dominando, Pierre se alinha para receber, mas ele prefere dar o tapa no Mancuso. Mancuso no passe vertical, encontrou ali o Barreiro, bom tapa do Matheus Pereira pro Herrera, Herrera pela direita, fintou, o Juba dentro da grande área, Herrera bateu cruzado, toque de cabeça do Barreiro, gol! Barreiro, camisa 27, ele está iluminado, está marcando gols em todos os jogos. Barreiro, se perdeu um gol feito agora há pouco, dessa vez não desperdiçou, de cabeça, recebendo um levantamento na medida do Herrera, um gol que habla no Fortaleza. Barreiro bota o Leão na frente, anota o gol pra ele. Milton Bezerra. Agora, o time do Fortaleza foi espertíssimo, foi inteligentíssimo e foi um time que teve competência para construir esse placar. O time do Bahia, quando viu 1-0, é claro que o Bahia sentiu. A gente sente um time, eu não diria abespinhado, eu não diria perdido, mas ele sentiu. Sentiu e quis ir de uma vez por todas. E deu espaço. Nós chamamos a atenção para isso. Se o gol foi marcado por Barreiro aos 30 minutos, aos 32, o Barreiro mandou outra rente à trave. Ele que já havia acertado a trave do time do Bahia, né? Fortaleza que já havia tido a oportunidade com o Pochettino. Então a gente vai observando que, embora com uma maneira diferente de jogar e de se aplicar dentro de campo, o time do Fortaleza marcou presença. Fortaleza no primeiro tempo foi corretíssimo. Foi melhor time. Eu diria, sabe, no seu plano de jogo, na consecução daquilo que ele conseguiu imaginar para o jogo. Isso é importante. Futebol se joga com a cabeça. Futebol se joga com a cabeça. E a prova está aí. 5 minutos depois, no cruzamento de Pochettino, quem é que se mete? E de cabeça marca o segundo do Fortaleza para deixar a Fonte Nova sem entender o que é que estava acontecendo. Exatamente Herrera, um dos heróis dessa partida. Ele, além desse gol, além de ter lutado bravamente, foi o responsável pelo terceiro gol do time do Fortaleza. Mas sobre isso a gente fala um pouco mais adiante. 35 minutos. O time do Fortaleza sacramentava a sorte do Bahia no primeiro tempo e, diga-se de passagem, com muita correção, com muita justeza. Com muita justeza, é bom que se diga. Mereceu esse resultado surpreendente e mexeu realmente ali com os nervos do time baiano. 2-0, a gente fica com a impressão que está resolvido. Mas futebol é aquilo, né? Eu fiquei aqui cantando, se tomar o gol, vai ser complicado. E foi complicado. Mas isso é coisa para o segundo tempo. Porque nós vamos para o segundo gol do Fortaleza. Herrera no primeiro tempo, que o Breno narrou assim. Dá-lhe, Breno.
Breno Rebouças. Quem vem para receber é o Bruno Pacheco. Pierre já passou e pediu. Bruno Pacheco preferiu fazer um lançamento pelo alto para o Pochettino. Pochettino cabeceou para trás do Breno Lopes. Breno Lopes mata no peito, bota no chão. Devolve ali no Pochettino. Ainda o camisa 7 levantou na boca do gol. Cabeçada para o gol do Herrera. Gol! Herrera, camisa 80. Agora há pouco ele deu assistência. Agora é ele que marca o gol. Num cruzamento primoroso no Pochettino. Lá da esquerda para a direita. E o Herrera veio nas costas da zaga. Subiu mais alto. Cabeceou, tirando no goleiro. Mandou pro fundo da rede. Herrera amplia pro Leão na Fonte Nova. Wilton Bezerra. Meus amigos, com 2-0 no primeiro tempo, ficou aquela sensação de que a coisa estava resolvida. Mas não é bem assim em futebol. Fomos para a segunda etapa de partida. E aí a coisa foi diferente. Aquela invasão do time do Bahia, ela acabou se tornando permanente. Aquela ocupação a que me referi do time do Bahia na primeira etapa, porque eles vão cercando, dois pontas, dois laterais que avançam, meio campo projetado, o time que se defende fica numa situação difícil. Mas diante dessa situação, o Fortaleza resistiu bem. Fortaleza não fez muitas faltas. Fortaleza conseguiu, na retomada da bola, se organizar para fazer 2 gols e para ter mais oportunidades. Foi diferente do segundo tempo. Aí o Fortaleza se encolheu. Entendo perfeitamente o Bahia. Fez entrar o Caio, fez entrar o Acevedo no lugar do Caio, procurando dar ao Acevedo até a mesma liberdade que o Caio tinha para atacar, mas colocou Thiago no lugar do Eric, um jogador de meio campo. Ele colocou o Thiago, que é mais atacante, quer dizer, para se somar Pulga, Ademir, ao William José. Claro que o Bahia, na verdade do fato, tinha que fazer isso. E fez. E aí o time do Fortaleza ficou naquela de se encolher demasiadamente. E o que é pior de tudo, ele não soube aproveitar as situações de contra-golpe com a inteligência do primeiro tempo. Olha que o campo estava até melhor. Primeira etapa, campo pesado e tal, ruim para os dois eu sei. Mas bom para a bola longa e para a disputa para ver quem é que tem mais saúde. No segundo tempo, não, a coisa amainou. E aí o Bahia cercou o Fortaleza. Conseguiu aquela invasão demorada. Fortaleza já, repito, não se defendeu com a mesma firmeza. Primeiro tempo, Fortaleza, aqui para nós, apesar das chances do Pulga, o time do Fortaleza ganhou disparadamente nos duelos contra o time do Bahia. Porque o Bahia chegava com o pessoal de ataque, meio campo, de defesa, e quem ataca é atacante. Estava todo mundo atacando. E aí foi um problema muito sério. Muito sério porque daqui a pouco o Bahia coloca também o jogador Everton Ribeiro, né? Tira um zagueiro. O David Duarte, zagueiro, se machucou. E o que é que fez o treinador Rogério Ceni? Sai um zagueiro, pensei até que o Canu havia entrado. Negativo. Ele colocou mais um homem de ataque. E esse Thiago, que inclusive marcou gols importantes em outras oportunidades, é um jogador arisco danado. Aí o Bahia foi para cima. E para piorar a coisa, um pênalti, na minha opinião, mandrake, marcado pela arbitragem. A bola vem para o Pochettino, que vai rebater a bola. Aparece Ademir voando na frente dele, tinha que ser atingido. O que há? Mas aí é aquela história camaleônica que eu falo. Tipo do juiz que toma as cores do lugar. As cores do Bahia, do tricolor da Bahia. E marca um pênalti, pra mim, safado. Se os senhores observarem bem o lance, não tem um ataque direto do Pochettino no jogador para derrubar, para agredir, nada. Ele nem vê o jogador. Quando o Ademir surge, né, tentando um local para finalizar, para participar da jogada, o Pochettino está com o interesse de defender, de rebater a bola. Atinge o jogador que se meteu, né? Acabou sendo atingido em pleno voo, digamos assim. E aí preocupa, porque eu dizia assim, se o Bahia faz o segundo com 19 minutos, como aconteceu, a coisa vai ficar difícil para o Fortaleza. E realmente ficou. Ficou porque o Fortaleza não prendia a bola na frente,
Fortaleza era atacado de maneira continuada e os senhores sabem perfeitamente que mesmo quando o adversário começa a chuveirar na área, é a continuação dessa pressão que acaba minando as energias de quem corre atrás para marcar o tempo todo. É uma agonia. 17 minutos, não, 19 minutos, pênalti Mandrake, o William José foi lá e diminuiu para o time do Bahia, o que, na verdade, poderia e trouxe, poderia não, trouxe maiores complicações, empurrando o time do Fortaleza para trás. E depois veio a situação das modificações, que a gente fala depois do gol, depois da penalidade, com Breno Rebouça. Dá para fazer, não. Breno? Não dá, né? Ah, você não quer narrar o gol do Bahia? Não. Ah, não quer não? Ah, eu entendo. Tudo bem. Houve um problema aí, né? Não tem como, devia ter. Né? Para ilustrar, tem que valer o gol do adversário. Levando o gol, o que fez o Palermo? O Palermo fez 3 modificações. Ele colocou em campo o Davidson, tirou o Barreiro, colocou em campo o jogador Pablo Roberto, né? E colocou o Alanzinho. O Alanzinho não tem muita força, sabe, para segurar a bola. Eu não sei se foi uma boa. A princípio eu não fiquei muito, sabe, digamos assim, concorde com ele. Mas eu disse, olha, o treinador é que sabe. Ele é que sabe avaliar. Ele entende a situação do time dele mais do que o comentarista. Então vamos esperar, torcer para que essas modificações deem certo. Eu, no lugar dele, não faria. Mas isso é uma visão minha, que estou aqui confortavelmente assistindo o jogo. O Alanzinho, ele tem suas qualidades. Jogador leve, de drible, mas o Alan não é muito de briga, sabe? De uma jogada em profundidade assim. Ele não marca, ele não ajudou. Eu acho que não houve um auxílio. A própria entrada do Pikachu no lugar do Herrera, o Pikachu também não ajudou. Teve uma chance até de colocar o seu companheiro de cara para o gol, o Pablo Roberto, e fez mal. Acabou tentando finalizar e finalizou mal. E aí é aquela história, né? Futebol tem das suas, né? Aos 28 minutos, Ademir teve nova oportunidade para o Bahia. Mais uma oportunidade para o Bahia, depois da do Pulga, que a bola pegou na rede pelo lado de fora e foi um susto enorme. E o Breno, esse menino, goleiro do Fortaleza, fez uma grande intervenção. Mas, meus amigos, é o futebol com seus caprichos. Fortaleza que havia até cessado, digamos, as suas manobras no campo ofensivo. Eu falei que o time do Fortaleza marcou com mais dificuldades e o time do Fortaleza acabou, no meu modo de ver, por destruir algumas jogadas de contra-ataque que não foram bem conectadas. Faltou a competência do primeiro tempo, sabe? Para que o time do Fortaleza aproveitasse muitas situações de contra-ataque. Eu não digo muitas não, mas necessário para ele se tranquilizar, para marcar o terceiro gol, que era necessário àquela altura dos acontecimentos. Aí entra o Davidson. E de repente, numa jogada pela linha de fundo, por insistência, por raça, assim, sabe, por comprometimento, a palavra é essa, o Herrera, que já havia dado passo para gol e feito gol no primeiro tempo, ele insiste na jogada com o marcador, passa por esse marcador, chega na linha de fundo, cruza, o Breno acaba se atrapalhando com a marcação do adversário, mas consegue, caído, tocar a bola para que o Davidson, olha, o Davidson, que foi o herói do último jogo, ao marcar 3 gols, né, na última partida do time do Fortaleza contra o Atlético Mineiro. O Davidson acaba aproveitando-se da jogada do Herrera, do zagueiro atrapalhado, da participação atrapalhada também do Breno e acaba estabelecendo 3-1. Eu, sinceramente, depois desse terceiro gol, eu achei que os pontos já poderiam ser levados para casa a partir dali. Mas não foi bem isso. Não foi bem isso. O Bahia apertou. Exatamente aos 30... Qual foi aqui o tempo mesmo, rapaz? Davis? Exatamente 30 minutos. Meia hora de jogo, perfeito. 30 minutos de jogo, o Davis foi lá e fez o terceiro. Esse você bota, né, padre? Esse você coloca ou não? Vamos lá? Breno Rebouças. Ora,
Esse preço. Ganhou de 2, Herrera entrou na grande área, quem sabe agora o terceiro rolou mais atrás, pra marcar, Breno Lopes, caiu, perdeu grande chance, Daverson bateu, gol do Fortaleza! Daverson marcando mais uma vez! Numa jogadaça do Herrera, Herrera acreditou, Herrera passou dos marcadores, jogou pra trás, o Breno Lopes se atrapalhou todo, mas o Daverson estava atento, pega a sobra, pé canhoto, rasteiro, manda pro fundo do gol! Daverson, depois de um hat-trick no jogo passado, ele volta e volta marcando, Daverson amplia pro Fortaleza, o tricolor do PC é o time que se recusa a deixar de acreditar que vai levar a disputa até o fim, vai brigar pela permanência. O Fortaleza faz 3-1 no Bahia na Fonte Nova. O Wilton Bezerra. 30 minutos de partida. O treinador Ceni tira o Gilberto, que não fez uma boa partida, e coloca o Cauli, mais um atacante. E vai para cima do time do Fortaleza. Aos 32 minutos, ou aos 37 minutos, quase que o Gasal marca contra. Uma jogada pelo setor direito, ele deu um tiro, foi de cabeça, e esse Breno pegou no susto e fez mais uma grande defesa dentro do jogo. Grande figura esse menino. Eu acho que o Herrera foi o herói porque fez gol e construiu lance de gol, mas esse menino foi importantíssimo nessa vitória. Grande defesa. Entra o Pikachu e aos 41 minutos consegue estragar mais um contragolpe mais raro do time do Fortaleza no segundo tempo de partida. E ele tinha o Pablo Roberto para receber. E ele tentou bater no gol quando se ele dá o passe. É um defeito que eu observo em muitas jogadas de linha de fundo do futebol brasileiro. Ao invés de dar voltando, ao invés de servir o companheiro, fica aquela, sabe, aquela tentativa de fazer o gol de qualquer maneira, muitas vezes sem algo. E aí o time do Fortaleza perdeu a oportunidade de se tranquilizar no placar. E a coisa engrossou. Engrossou porque aos 42 minutos, Fortaleza literalmente dormiu no lance. Cochilou no lance. Desde a tentativa, primeiro do time do Bahia, para a bola sair pela linha de fundo, como o Fortaleza dormindo sem marcar na hora em que o escanteio é cobrado para o Ademir cruza e o Thiago acaba estabelecendo o segundo ponto do Bahia. Quer dizer, ainda tinha jogo pra caramba pela frente. Jogo pra caramba pela frente. Aliás, eu devo até consertar uma coisa. A entrada do Pikachu foi no lugar do Herrera. E a chance do Pikachu marcar o quarto foi depois do gol do Thiago, aos 46 minutos. Sabia que tinha alguma coisa cronologicamente errada dentro dessa minha visão, dentro do meu comentário. Pois bem, segundo do Bahia, aí complica. Aquilo que parecia resolvido, 3-1, depois de 2-0 no primeiro tempo, isso não pode desmoronar. O torcedor de Fortaleza deve ter pensado isso com muita preocupação. E foi exatamente aos 46 que o Pikachu poderia ter servido ao companheiro Pablo Roberto para a marcação do gol que selaria a sorte do Bahia em termos do jogo todo. Mas aí, meus amigos, depois disso, apenas uma finalização de William José aos 50 minutos. Sofregamente, rebatendo mais do que imaginando um contra-ataque organizado. Eu acho que o time do Fortaleza ficou naquela situação de resistência. Todo mundo atrás. A bola já saía no estouro. A bola já não saía na base do passe. E isso, na verdade, aumentou a sofreguidão, a agonia do time do Fortaleza, que acabou sustentando o placar pelo que fez, principalmente no primeiro tempo, conseguindo um resultado gigante que volta a alimentar a esperança de subir ou de deixar de cair da elite do futebol brasileiro. Porque, como os dirigentes, os torcedores também acham que a segunda divisão é uma queda para o abismo. Esse é o meu comentário. Eu destacaria o goleiro Breno, destacaria o Herrera, colocaria como o herói do jogo pelo que ele produziu na construção desse placar extraordinariamente conseguido pelo Fortaleza em plena frente. Continuamos.
A todos, o meu muito obrigado. Aquele amplexo. Volta com os senhores. Brino Rebouça. Tá cedo. Valeu. Ei, foi tchau, viu? Você, né? Não